Olá a todos, é uma maravilha mais uma vez podermos estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje vamos encerrar a carta de Paulo aos Romanos. Parece que foi ontem que a gente começou esse livro maravilhoso, capítulo 1, e hoje vamos encerrar o capítulo 16. Eu pensei que ia ser algo muito fácil, simples, mas sinceramente, quando eu vi que tinha muita informação por trás de cada palavra que o apóstolo Paulo colocou aqui, eu disse, uau, ele estava mesmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque é muita riqueza. E eu sei que eu não vou passar por tudo, vai passar alguma coisa despercebida, e eu peço perdão por isso. Mas eu quero mostrar algumas coisas que eu enxergo aqui, que o apóstolo Paulo quer passar isso para nós hoje. Então, vamos começar com a palavra de oração? Nosso amado Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos pelo dia de hoje, pelo dom da vida, pelo imenso amor que nos une, a respeito dessa pandemia que não podemos estar juntos fisicamente, mas possamos estar juntos espiritualmente. Quero te pedir pelo estudo de hoje, que o Senhor possa conduzir da melhor forma possível, para que não seja eu, mas Tu em mim, Senhor. Oro pela vida de cada um que está vendo esse vídeo, pela família de cada um e pela minha também. Oro por tudo, Senhor, e te agradeço por tudo que Tu tens feito, pelas dificuldades, as tribulações, pelas alegrias, por tudo. Coloco nas Tuas mãos a minha vida e a vida daquele que está escutando esse vídeo hoje, para que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Agradecemos pelo sacrifício precioso do Teu único Filho, Jesus Cristo, que se entregou ali naquele madeiro, morrendo por cada um de nós e ressuscitando no terceiro dia. E hoje temos a certeza da salvação assegurada em Cristo, de que um dia estaremos com Ele na glória. Agradecemos por tudo, porque essa é a nossa esperança que temos. Em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos e oramos por tudo. Amém. Bom, irmãos, vamos fazer uma pequena leitura desse capítulo 16 de Romanos e depois vamos tentar destrinchar algumas coisas que Paulo tenta nos mostrar aqui. Porque a gente olha apenas vê saudações, recomendações, não vê muita coisa interessante aqui, parece, né? Mas tem muita riqueza e nós vamos descobrir hoje, se o Senhor permitir, é claro. Romanos capítulo 16, do versículo 1 até o 27. E assim diz a palavra do Senhor para nós hoje. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meus queridos Epeneto, primícias da Ásia, para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que está no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos,
que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. A carta de Paulo aos Romanos certamente é o maior tratado teológico doutrinário de todo o Novo Testamento. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava a caminho de Jerusalém, levando aos pobres das Judéias uma oferta, possivelmente da região da Acaia. Isso ele confere mais ou menos com Romanos 15, 25, 26, que diz o seguinte: Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprova Macedônia e Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos, que vivem em Jerusalém. Paulo nunca tinha estado em Roma, mas ele escreve essa carta à igreja que estava em Roma, capital do império. O capítulo 1 e 2, Paulo faz uma defesa da fé cristã, mostrando o estado do homem que caiu em desgraça por causa do pecado, seja ele gentil ou judeu. O capítulo 3 de Romanos, do versículo 1 ao 20, Paulo pega tanto os judeus como os gentios ou não judeus e diz: é tudo farinha do mesmo saco. Não tem esse nem aquele. Deus não trata mais com um povo como tratou, agora trata com todo mundo junto. O capítulo 3, do versículo 21 em diante, Paulo vai mostrar a doutrina gloriosa da justificação pela fé. O capítulo 4 ele vai citar Abraão, o pai da fé. Abraão foi justificado por fé e não por obras, mostrando que o ser humano ele é justificado por fé e não por obras. Porque por obras, para que ninguém se glorie, como ele fala isso em Efésios 2:9. O capítulo 5 ele vai mostrar os frutos da justificação. No capítulo 6, a evidência da nova vida, a obra do Espírito Santo. O capítulo 7 vai falar de 3 leis: a lei mosaica, a lei do pecado e a lei da mente, que rege um ser humano que nasce nesse mundo. No capítulo 8, ele vai falar da 4ª lei, que é a lei do Espírito ou a lei do amor. E ainda no capítulo 8, ele vai falar que nós somos filhos de Deus e herdeiros em Cristo, filhos por adoção de Deus. E no capítulo 8, ainda no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas? Foi tudo que nós aprendemos, desde o capítulo 1 de Romanos até aqui nesse capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui ele vai dando a prova e a certeza do amor de Deus, de que nada mais nos separa desse amor que está em Cristo. No dia que nós cremos na mensagem do Evangelho, no dia que nós cremos que Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, o meu e os seus pecados, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós cremos nisso, nós somos salvos e salvos eternamente para Deus, e nada pode nos separar desse amor. Nada. Nem eu,
nem você, nem Satanás. Por quê? Porque a salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus que nos dá, gratuita no amado. O capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, ele vai falar da rejeição de Israel, que Deus não rejeitou o seu povo, que Israel era a menina dos olhos de Deus, mas foi Israel que rejeitou Deus. Ele rejeitou Deus no Antigo Testamento, querendo um governo humano, não queria ser governado por Deus. Ele rejeitou o Filho, Jesus Cristo, pregando ele na cruz. E por 5 vezes nós vamos ver discurso em Atos, eles rejeitando homens cheios do Espírito Santo. 4 pregação de Pedro e uma de Estevão, sendo que a de Estevão ele é morto, apedrejado. E Saulo consentia na sua morte. Que futuramente ele passou a ser o apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 9, vem a conversão dele. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo retrata para nós, com cores muito fortes, o sacrifício que Cristo fez na cruz por amor de nós, como prova da misericórdia de Deus para nos salvar. Agora, no capítulo 12 em diante, ele fala do sacrifício que nós devemos ofertar a Deus como prova da nossa gratidão. Do capítulo 1 ao 11, Paulo tratou da doutrina. A partir do capítulo 12, Paulo vai tratar do dever. Do capítulo 1 ao 11, Paulo deu uma base doutrinária. A partir do capítulo 12, Paulo vai aplicar a doutrina na nossa vida. O capítulo 12, 13, 14, 15, 16, esses capítulos nós poderíamos resumir em uma só e única palavra que Paulo vai nos ensinar ali: relacionamento. O capítulo 12, ele vai falar de 4 relacionamentos que nós temos ali. Primeiro relacionamento com Deus, o relacionamento com nós mesmos, o relacionamento com nossos irmãos da fé e o relacionamento com nossos inimigos. No capítulo 13, ele vai tratar do relacionamento do cristão como cidadão de 2 mundos. O capítulo 14 e 15, Paulo vai nos ensinar o relacionamento entre irmãos que pensam diferente. São 6 relacionamentos que ele ensina, do 12 até o 16. Primeiro relacionamento vertical e os outros 5 são relacionamentos horizontais. Primeiro vertical e os outros 5 horizontais. Se a nossa vida foi transformada, isso precisa ser refletida nestes relacionamentos. Bom, aqui eu dei um pequeno resumo de tudo que a gente aprendeu do capítulo 1 até o capítulo 15, nos estudos bíblicos. E agora vamos para o capítulo 16, onde nós vamos aprender muita coisa aqui com o apóstolo Paulo. O versículo 1 até o 16, ele vai dizer amigos a saudar. Do versículo 17 até o 20, ele vai nos ensinar inimigos a evitar. Do versículos 21 a 27, servos a honrar. O versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Paulo está fazendo este pedido a essa irmã Febe, que era da igreja de Cencreia, que fazia parte da região metropolitana de Corinto, capital da província da Acaia. Cencreia era onde ficava o porto de Corinto. Paulo ficou ali mais ou menos 1 ano e meio em Corinto. E essa irmã Febe era muito rica, que patrocinava, protegia muitos crentes, inclusive o próprio apóstolo Paulo. Eu fui pesquisar essa palavra que está ali no versículo 2, que diz que Febe tinha sido protetora de muitos e de mim inclusive. Essa palavra protetora ali, ou ajudando, ou amparo, depende da tradução de cada uma, o original dela no Strong é patronese, patrocinadora, assistente, socorrista. Ele diz mais uma coisa no Strong, olha só que beleza. E que maravilha, que riqueza. Uma guardiã protetora
cuidando dos assuntos dos outros e ajudando-os com seus recursos. O que podemos aprender com essa mulher? Irmãos, essa mulher põe a vida dela, a casa dela e o dinheiro dela a serviço da Igreja de Deus. Muito lindo isso, não é verdade? E nós devemos parar para pensar e refletir um pouco. Eu coloco a minha vida a serviço da igreja? Eu coloco a minha casa a serviço da igreja? Eu coloco os meus recursos que Deus colocou nas minhas mãos a serviço da igreja? Algo que nós devemos parar e refletir. O próprio apóstolo Paulo dá testemunho que ela foi patrocinadora dele em Corinto, ajudando, sustentando, financiando e trabalhando no trabalho de Paulo. Quanto tempo? 1 ano e meio. Ela bancou o apóstolo Paulo no seu ministério, no trabalho dele evangelístico. E é por isso que ele escreve essa carta de recomendação. Por que ele escreve essa carta de recomendação? Bom, antigamente não existia hotéis. Então, uma pessoa que estava numa cidade A e ia para uma cidade B, ela tem que ter uma recomendação. Então, imagine só. Paulo escrevendo assim, olha, está indo uma irmã aqui da cidade de Cencreia para Roma. Quero que você receba ela muito bem. Por que receba muito bem? Porque ela me ajudou muito. Ela serviu muito em tudo que eu mais precisei. Não só a mim, há muitos outros crentes. Então, cuide bem dela. Trate bem dela como ela tratou de mim. E essa carta de recomendação também tinha que ser feita, por quê? Porque existia muito charlatão que se aproveitava dos crentes e abusava dessa honestidade dos crentes. Então, por isso tinha essa carta de recomendação. Então, quando Paulo fez essa carta de recomendação, ele sabia o que estava fazendo e para quem ele estava fazendo e para quem ele estava enviando. Para uma mulher que serviu com prazer, com gratidão ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso. Do versículo 13 a 16, Paulo vai dar uma saudação para o pastoral. Aqui, antes, ele fez uma recomendação pastoral. Agora, saudação pastoral. É interessante que ele vai citar 26 nomes de pessoas aqui. E é a maior saudação em todas as cartas do apóstolo Paulo que ele escreve, se encontra aqui em Romanos. É a maior que tem. 26 pessoas que ele cita aqui o nome. E eu quero tratar de algumas coisas interessantes que possamos enxergar aqui. Primeiro, os crentes devem ter as mãos dispostas para o trabalho de Deus. Note o versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Essa palavra cooperadores significa operar com. Gente que está com a mão na massa, arregaça as mangas para trabalhar. Versículo 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Gente que está trabalhando, que está fazendo, botando a coisa acontecer. Versículo 9. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Cooperar, trabalhar com. Versículo 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Gente que está fazendo a obra do Senhor. Gente que está ativa, que quer ver as coisas acontecer, que tem interesse das coisas irem para frente. O apóstolo Paulo está saudando, elogiando, valorizando e reconhecendo o trabalho dessas pessoas. Segundo, os crentes devem ter as casas abertas para a igreja de Deus. Bom, naquela época em Roma não existia igreja, uma igreja bonita, grande, naquela rua principal de Roma, mas sim casas, aonde eles se reuniam. Olha o versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúna na casa deles. Na casa de quem ele está se referindo aqui? Bom, de Priscila e Áquila. É o contexto, versículo 3. Versículo 10.
Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulos. Olha só. Versículo 11. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que está no Senhor. Versículo 14. Saudai a Zíquito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Versículo 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Não tinham uma igreja em Roma, mas várias casas onde esses irmãos se reuniam. E eu conheço irmãos que quando eles vão comprar ou alugar algum imóvel, alguma casa, eles imediatamente olham se ela tem uma cozinha grande, ou se ela tem uma sala grande, ou se ela tem uma garagem grande. Por quê? Para fazer um lugar de estudos, uma igreja, um lugar onde as pessoas podem se reunir. Terceiro, os crentes devem ter o coração aberto para os filhos de Deus. Versículo 4. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui ele está se referindo aqui a Priscila e Áquila. É como se eles tivessem colocado a cabeça debaixo do machado do executor, da lâmina afiada da espada de Roma. Eles estavam dispostos, Priscila e Áquila, a sofrer fisicamente e financeiramente para que o evangelho pudesse ser proclamado e para que muitos viessem a fazer parte do corpo de Cristo. Olha o versículo 7. Saudai Andrônio e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Olha só, companheiros de prisão, Andrônio e Júnias. E podemos citar também aqui Lucas e Timóteo, que também preferiam ficar presos para servir Paulo. Não por causa da condenação que Paulo tinha, mas por estar ali com ele. Companheiros de prisão. Olha o versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Interessante aqui, né? Que essa mulher, essa mãe de Rufo, Paulo tinha ela como uma mãe. E com certeza ela tratava como um filho. E como é que você trata o seu filho? Você sabe como você trata o seu filho. E o que chama mais atenção aqui é que ele, Paulo, não chama ela pelo nome, e sim por mãe. Porque assim que tem chamado as nossas mães, chama de mãe. E ele chama ela de mãe. Ela tem sido uma mãe para mim. São pessoas que ficam na frente da batalha, encarando ali, servindo. Então, os crentes têm que ter as mãos dispostas para o trabalho, um crente tem que ter as casas abertas para a igreja, os crentes devem ter o coração aberto para os filhos de Deus. E os crentes também devem ter os lábios abertos para expressar amor aos filhos de Deus. Aqui, Paulo vai elogiar. Nota o versículo 3. Ele vai dizer, meus cooperadores. No versículo 5, ele vai chamar os irmãos de primícias. No versículo 7, meus parentes e companheiros de prisão. No versículo 8, meu dileto amigo. No versículo 9, nosso cooperador. No versículo 10, aprovado em Cristo. Ele cita um nome e uma frase. A frase seguinte é o elogio, o reconhecimento que o apóstolo Paulo dá. Ele reconhece, ele elogia essas pessoas que estão servindo ao Senhor. Quinto, os crentes devem ser afetuosos nos relacionamentos interpessoais. Note aqui o versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Bom, essa palavra ósculo santo é cultural. Isso depende de um povo para povo, de uma região para outra.
Muitos apenas reverenciam, baixando a cabeça, o outro estende a mão, cumprimento, o outro com um beijo ou um abraço, dependendo de cada a cultura. Mas o princípio permanece. A saudação, a comunhão, a afetuosidade, gentil e um caloroso no trato. O que é esse caloroso no trato? É a pessoa tem que sentir-se amada. Muitas vezes a pessoa leva tanta pancada a semana toda paulada, e quando ela chega na igreja, talvez até a pregação não seja tão edificante para ela, mas o que ela precisa é daquele abraço, daquela palavra amiga, daquele aconchego, daquele caloroso no trato. Até agora, Paulo falou de recomendação pastoral e de saudação pastoral. Agora, do versículo 17 até o 20, ele vai a demonstrar, advertir, repreender. No versículo 17, os crentes têm que ter discernimento espiritual. Olha só o que ele diz. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Olha a riqueza que ele diz. Rogo-vos, eu imploro, pelo amor de Deus, irmãos, que vocês notem, mas notem bem, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Então, é importante que você conheça a doutrina. Gente, é importante que você aprenda. É importante que você seja bereano, que você corre atrás, que você estude a Bíblia. Aprenda a Bíblia. É importante. Por quê? Para não vir esses falsos profetas, charlatões, te enganar. É o que ele fala no versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Quando ele fala o próprio ventre, é o camarada só chega perto de você para ganhar algum favor ou algum benefício financeiro. São charlatão, são camelôs da fé. Fujam desse. Então é importante você conhecer a Bíblia, é importante você conhecer a doutrina, aprender a ler. Você vai na reunião, pega, anota tudo aquilo que foi falado, chega em casa, estuda de novo para aprender. Para quando virem esses falsos profetas aí que vêm querer dizer palavras de bajulação, você sabe separar, sabe dividir corretamente, sabe se está certo ou não está errado. E isso é ser maturidade na fé. Isso é uma pessoa madura na fé, uma pessoa que vai entender, vai conseguir discernir, vai conseguir filtrar essa mensagem. Porque, sinceramente, tem dias que eu pego assim, alguém me indicou um pregador, eu fui escutar a pregação dele, eu sei, eu vou ficar pelo menos, ver se eu consigo ficar 5 minutos. Eu não consigo ficar 2 minutos. Tanta besteira que eu escutei, não dá. Então, muitas vezes, é importante a gente saber que tipo de vídeo colocar para algum irmão escutar. Muitas vezes até uma mensagem pode ser maravilhosa, aquela mensagem, mas tem que saber a doutrina que esse cara prega. Se bate com aquilo que nós aprendemos. Isso é importante. Por isso que muitas vezes eu não coloco vídeos. Porque talvez o vídeo pode ter uma mensagem boa ou não, possa ter alguma coisa que está certa e outra não. Eu gosto de filtrar e eu escuto muita pregação, mas eu guardo para mim. Os pregadores que eu escuto, que eu ouço, eu guardo para mim. Porque ele fala isso. Ele fala, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonja, ou bajulação, bajulando, engana o coração dos incautos, dos inocentes, de aqueles que são ingênuos. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Por isso que a gente tem que ser bereano, examinar as escrituras, ver se a pessoa está falando aquilo que é verdade, saber dividir corretamente se aquilo é para o tempo de hoje, se está na dispensação da graça, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos nesse ministério. É por isso que nós temos que estar. Por isso nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E isso é com cada um de nós. É o interesse que você tem que ter. Porque é Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Mas se você não quer,
se você não está nem afim de querer aprender, se você acha que escutando um vídeo e outro vai valer alguma coisa, eu digo que não. Eu acho que a gente tem que parar, analisar, refletir. Tem hora que a gente é até meio chato, mas tem que ver se ele está falando a verdade ou não. Muitas vezes ele pode até estar falando a verdade, mas por trás tem outras coisas que não batem com a sã doutrina que nós pregamos e ensinamos para cada um de vocês. No versículo 19, ele vai falar: obediência e maturidade espiritual deve ser a marca do crente. Olha o versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. No versículo 20, ele vai falar que o crente deve compreender a vitória que ele tem em Cristo. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Já escutei alguns pregadores dizendo que ele vai esmagar Satanás. Não, ele não vai esmagar ninguém. Nós não vamos esmagar Satanás. É o Senhor que vai fazer isso. É o Deus da paz. Ele vai. Nós vamos jogar os anjos caídos. Mas Satanás é com Deus. Não somos seres, não somos nós. Bom, agora o apóstolo Paulo vai fazer a saudação fraternal, do versículo 21 a 24. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um time aqui, por trás, que está comigo e quer saudar vocês. Paulo podia dizer, eu sou o apóstolo, eu sou o cara. Não, não. Paulo é bem humilde. Eu tenho uma equipe, está trabalhando comigo, está junto comigo, e ele quer saudar vocês aí em Roma. E ele começa no versículo 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosíparo, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja saúda-vos. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Bom, e agora, para encerrar, Paulo vai fazer a sua doxologia, e é a maior que ele faz em todas as suas cartas, mas eu queria citar 4 coisas muito grandes que eu encontro aqui. A primeira é, ele exalta o poder de Deus. A segunda, ele exalta Cristo como conteúdo do Evangelho. E terceiro, ele exalta as Escrituras como revelação de Deus. E quarto, Paulo exalta Deus por sua sabedoria. Isso está no versículo 25 até o 27. Podemos ali ler? E olha só. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, irmãos, parece mentira, mas glória a Deus, conseguimos fechar esse livro, essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Romanos, uma cidade que ele gostaria de ter ido e não pôde ir, mas ele foi na sua 4ª viagem como prisioneiro e não pôde voltar porque ele morreu lá. Foi como prisioneiro em Roma. Mas vimos as riquezas que encontramos aqui e tenho certeza absoluta que a gente deixou passar muitas informações do capítulo 1 até o 16, isso é verdade. Se o Senhor permitir, quem sabe um dia a gente pode retornar a fazer esse estudo de novo e com certeza vamos aprender mais coisas e podemos fazer de novo e vamos aprender mais coisas e mais coisas, porque são muitas riquezas que encontramos nessa carta de Paulo aos Romanos. Amém? Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso tão amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa carta maravilhosa desse tratado teológico que encontramos aqui na carta de Paulo aos Romanos.
Toda vez, Senhor, que eu prego o Evangelho para alguém, eu uso essa carta para que eles comecem a sua leitura. Porque eu nunca vi tanta riqueza, tanta informação que encontramos aqui, tantas verdades que encontramos nessa carta. Paulo ensinando o quanto devemos nos relacionar com as pessoas. E isso que é importante para um cristão, saber como lidar. Um crente ser forte, lidando com um crente fraco na fé. Obrigado, Senhor, por nos usar como teu instrumento. Obrigado pelo teu imenso amor. Obrigado pela vida de cada um. E colocando nas tuas mãos toda a nossa vida, Senhor, para que seja feita a tua vontade. E agradeço sempre pela tua palavra viva e eficaz. Agradeço pelo teu imenso amor, ao ponto de entregar o teu bem precioso, o teu Filho amado, Cristo, se entregando naquele madeiro. E te peço, Pai, se porventura alguém que está escutando esse vídeo hoje e não tem a certeza da salvação eterna assegurada, não sabe o seu destino eterno, que o Senhor possa tocar esse coração, que o teu Santo Espírito possa fazer isso e revelar a essa pessoa que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que pode salvar, que não tem outro meio de salvação, se não for através de Cristo, o teu Filho amado. Obrigado, Pai, porque nós cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até Ti se não for através do Teu Filho, porque Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. Oramos agradecidos por esse Teu servo perfeito, que se entregou por nós no madeiro, se fazendo ali maldito por cada um de nós, e dando a certeza da salvação eterna e ter todos os nossos pecados pagos e perdoados em Cristo. E temos hoje a certeza de que um dia estaremos também contigo, Senhor, na glória, desfrutando disso. Mas enquanto isso, que estamos aqui nesse mundo, que possamos ser teus servos, te servir da melhor maneira possível. Agradecemos o nome tão precioso e tão maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.